Olá, minhas princesas lindas! Como prometi, mais um vídeo para o nosso canal. Eu quero agradecer imensamente a cada mensagem de carinho que eu recebi. Vocês não têm ideia, foram tantas princesas, tantos princesos que me incentivaram, mandaram mensagem no meu WhatsApp, mandaram mensagem no meu direct. Eu tô tão feliz que vocês não têm ideia. Eu fui dormir assim muito feliz mesmo. Eu tava assim com a adrenalina muito alta. E muito obrigada, porque cada palavra, cada mensagem que eu lia, que vocês me enviaram, eram assim, ó, foram me enchendo de coragem, me enchendo, sabe? E só me incentivaram. Então, muito obrigada, porque assim, nada vai me calar. Eu não vou me calar, eu não vou parar. O meu intuito é ajudar a pessoas, a mulheres, a crianças, a homens, né, que passaram ou estejam passando pelo que eu passei. Esse é o desejo do meu coração, é alcançar pessoas, né, e poder com a minha história de alguma forma ajudar, tá bom? Então, muito obrigada mesmo. No primeiro vídeo, eu terminei, né, contando que aos 12 anos ele tentou uma penetração, né, na minha vagina, né, e que eu chorei muito, que doeu muito e ele parou. E eu lembro que foi isso mesmo. Aí eu contei pra vocês que, como sempre, ele mandava eu tomar banho, enfim. Aos 12 anos ainda, um dia ele me chamou, né? Não tinha ninguém em casa, o ritual era sempre o mesmo, sempre o mesmo ritual. E eu lembro que ele me colocou em cima da cama e mais uma vez ele arriou a minha calcinha e tentou, né? E todas as vezes eu sempre agia daquela forma, chorando muito e com muito medo, com muita vergonha, e não podia falar, não podia fazer nada, só podia chorar. E eu lembro que ele começou a tentar, né? Ele ficava forçando ali na minha vagina, forçando. E eu lembro que eu ficava olhando pro teto, né? Sempre olhando pro teto, muito parada e rezando, orando para ele parar logo, para acabar logo, né? E até que eu lembro que eu olhei para a janela do quarto e a janela do quarto tava assim, uma brechinha, tava aberta assim, uma brechinha bem pequena mesmo. Mas eu lembro quando eu olhei, eu vi a filha da vizinha em cima do muro. E ela estava parada olhando, ela estava muito assustada. E o tempo que levou, né, ele ali em cima de mim, eu fiquei olhando para ela. E quando acabou, eu lembro que ele mandou que eu fosse me lavar. E eu me lavei, vesti uma roupa rápido e eu fui lá, né? Fui nos fundos do quintal da minha casa, subi em cima do muro e chamei e ela já estava ali. Porque nós sempre brincávamos mais ou menos naquele horário. Eu do lado da minha casa, né, no quintal do lado da minha casa, e ela do lado da casa dela. A gente ficava em cima do muro brincando ali, de panelinha, seja que fosse em cima do muro. E eu lembro que quando eu chamei, eu vou chamar ela de Estrelinha, que eu não vou dar nomes, tá bom? Eu chamei e ela estava muito assustada e ela falou, não pode fazer isso é feio. Aí eu peguei e falei assim, eu sei. Aí eu falei, você viu? Ela, eu vi. Aí ela falou assim, você já contou pra tia? Aí eu falei assim, não. Ela, conta pra tia. Eu falei assim, mas ele diz que vai matar todo mundo, que ninguém vai acreditar. Aí ela tava assim, ela tinha 9 anos, eu tava com 12, então ela, né, criança mesmo. Também era criança, mas já tava um pouquinho mais acima da idade dela. E eu lembro que eu falei assim, você me ajuda a contar pra minha mãe? Se eu contar, você diz que é verdade? E ela falou que sim. Então, assim, foi uma luzinha no fim do túnel que eu vi, sabe? Um fio de esperança, vamos dizer assim. E eu fiquei muito ansiosa minha mãe chegar. Meu pai foi dormir e minha mãe chegou e eu lembro que eu chamei minha mãe, respirei fundo, chamei ela no quintal e comecei a contar pra ela, com muito medo. Mas eu falei, mãe, eu preciso contar uma coisa pra senhora. O meu pai, mãe, ele tá fazendo umas coisas comigo, ele tá
ele tá mexendo comigo, ele coloca a minha mão assim, assim. Eu comecei a contar pra ela, mas antes que eu contasse qualquer detalhe assim maior, ela mais assim, sabe? Ela falou assim: Nanda, pelo amor de Deus, tu não me fala uma coisa dessa, Fernanda. Fernanda, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse com teu pai. E eu falei: mas é verdade, mãe. Ele faz assim, assim. Ela falou assim: não, não fala, não fala. Teu pai jamais faria um negócio desse, menina. Isso é muito sério de se falar. E eu lembro que eu falei assim: a Estrelinha, né? Ela viu, mãe. Ela viu, ela subiu no muro e ela viu. E na mesma hora minha mãe me levou até a casa da vizinha, chamou a vizinha, né? E eu lembro que a vizinha veio com a filha, a Estrelinha, vamos dar, né, é um nome fictício. E eu lembro que eu falei assim, ela foi e falou assim: ah, vizinha, é um assunto delicado, chato, não sei nem por onde começar. E ela pegou e falou assim: olha, a senhora não precisa se preocupar, porque eu tô sabendo dessa história, a senhora não vai acreditar na história dessas meninas. Não é possível a senhora vai acreditar que o seu Tavares fez algo desse. A senhora não tá vendo que a invenção delas, a Fernanda tá ficando mocinha. E o seu Tavares, ele é muito rígido, então né, ela quer separar vocês, porque ela vai ter liberdade. Só eu confio em deixar as minhas 4 filhas com o seu Tavares de olhos fechados. E eu lembro que eu falei assim: mas a Estrelinha viu, você não viu? Ela tava muito assustada, gente. Então eu acredito que ela ou levou uma bronca, ou apanhou, e ela balançou a cabeça que não. E nós voltamos para casa, né? E eu falei para minha mãe, eu falei assim: mãe, eu não tô mentindo, é verdade. E ela falou assim: não fala isso, pelo amor de Deus, Fernanda. E eu lembro que eu falei assim: mãe, eu só vou pedir a senhora para não contar pro meu pai. Mãe, não conta pro meu pai que eu contei pra senhora, porque senão ele vai matar a senhora e os meus irmãos. E eu lembro que ela falou: tá bom, não quero mais falar sobre isso, menina, não fala mais isso e tal. E eu passei alguns dias com muito medo da minha mãe contar pro meu pai, né? Porque eu ficava assim: será que ela contou? Ela vai morrer, ele vai matar, né? E eu ficava com aquele... Foram dias e dias, semanas e semanas, eu com muito medo dela contar pro meu pai que eu tinha contado pra ela. Que eu falei assim: agora ele vai matar, né? Mas graças a Deus ele não matou e ela não falou. Mas foram dias terríveis. Eu lembro que foram semanas horríveis, horríveis. Aí, e os abusos continuaram e não foi mais falado sobre isso. Minha mãe nunca tocou no assunto. E as coisas continuaram do mesmo jeito, né? Sempre fazendo masturbações, tentativas de penetrações, era muita coisa, gente. Fora, assim, as palavras que ele sempre falava pra mim, sabe? Que eu não prestava. Eu muito criança, você não presta. Você não vai dar pra quem não presta. Ele falava umas coisas assim estranhas, sabe? Ele sempre falava que eu era muito feia. Ele falava assim: você é muito feia. Ele falava que eu era muito feia, muito feia, muito feia. Eu cresci ouvindo ele falando que eu era muito feia. E continuaram os abusos, 12, 13 anos. Eu já não tinha mais assim... O meu único momento de alegria era quando eu ia pra escola. Porque eu lembro que na escola eram 4 horas de aula. E eram 4 horas em que eu, por algum momento, eu esquecia. Eu lembro que eu ria muito na escola. Eu falava muito alto na escola. Eu tinha sempre o mesmo grupo de coleguinhas, né? Eram sempre nós 4 ou 5. E eu lembro que ali a gente ria muito. Eu ria. E eu, assim, quase que pedia para congelar aquele momento para que eu não voltasse para escola, para casa, porque muitas das vezes ele acabava de abusar de mim e eu tinha que ir para a escola. Mas como eu não podia falar para ninguém podia, eu não podia falar para ninguém podia saber disso, porque ele ia matar para quem eu contasse. Então
Então, quando eu chegava na escola, eu sempre estava rindo, estava sempre brincando. Eu não queria que o tempo passasse, sabe? E quando eu voltava para casa, era tudo de novo, sabe? Enfim, ele era assim, ele deixava a gente muito acuado, assim, era uma coisa assim muito, todo mundo com muito medo, a gente não sabia se podia nem se mexer ou andar direito dentro de casa. Ele passava e olhava pra gente, a gente não sabia se a gente ia apanhar, se a gente tinha feito algo, a gente podia estar parado. Ele passava assim, sabe? E a gente ficava congelado, quase parava a respiração. Então, assim, o momento que eu tava na escola e que eu podia rir, que eu podia. Era o meu momento. Então, assim, e minhas amigas não sabiam, eu não contava pra ninguém, né? E, enfim, eu me emociono porque realmente o momento da escola foram os melhores momentos da minha vida, porque era o único lugar que eu ia e que eu podia rir um pouco. Desculpa. Desculpa, minhas princesas, mas acontece. Quando eu lembro assim, né, dá uma... Vamos lá. Então, continuaram. Eles sempre me coagindo, né? Eu sempre com muito medo e muito pânico. Quando algum parente ia visitar a gente, o que era difícil, porque muitos da família, assim, não gostavam do jeito dele, enfim. Quando poucas pessoas ainda iam visitar, né, a gente, assim, antes de chegarem, antes de chegarem, já dava ordem, tipo, me chamar e falava assim, não quero que você fale, só pede a benção, mas não fica conversando, não fica do lado, não fica sozinho, e era um monte de coisa. E uma coisa que era estranho é que ele falava assim, e quando tiver todo mundo junto, chega, senta no meu colo, senta na minha perna, me abraça. Tipo assim, papá, é tudo, gente, foi tudo muito assim. Ele planejou tudo, sabe? Porque se eu contasse, ninguém ia acreditar. Iam falar o quê? Mas nossa, mas ela é tão agarrada com ele, ela fica no colo dele, ela senta no colo dele, mas ele. Isso antes da pessoa chegar, qualquer pessoa da família, ele sempre me chamava no canto e falava isso, né? Enfim, quando eu fiz 14 anos, eu fiquei então mocinha, né? Minha menstruação veio pela primeira vez. Eu lembro que eu chamei minha mãe no banheiro, mostrei pra ela e ela achou que fosse brincadeira, né? E ela tá brincando comigo, não sei o que. Eu falei assim, não mãe, não tô brincando aqui. Aí ela, ai minha filha, você ficou mocinha. Aí sentou pra conversar comigo, né? Do jeito dela, né? Me explicando o que era aquilo. E uma coisa que me chocou muito, que ela falou assim, naquela época, gente, era bem, as mães, né? Minha mãe tá 80 anos agora, então assim, é complicado, né? Hoje nós sentamos com nossos filhos e conversamos com eles abertamente, nós damos liberdade para eles virem conversar com a gente, mas naquela época não tinha isso. E eu lembro que a minha mãe foi me explicar o que era ficar mocinha. E ela falou pra mim que aquilo ali era um sangue ruim, que tinha que sair, que se eu beijasse na boca de algum menino eu ia pegar neném, eu ia ficar grávida, se eu deixasse algum menino tocar em mim, fazer alguma coisa em mim, eu ia engravidar, que agora eu não era mais criança, que agora eu já era uma mocinha, já era uma moça. E quando ela acabou de explicar aquilo tudo, a minha cabeça entrou assim, sabe, eu quase fiquei, acho que maluca, porque eu ficava assim, então eu tô com um monte de bebê na barriga, porque meu pai faz essas coisas comigo. E eu fiquei em pânico, né? E eu lembro que o primeiro mês da minha regra, da minha menstruação, eu passei muito mal, sabe? Eu desmaiava de cólicas, era horrível, assim, sabe? E eu fiquei, no primeiro mês, eu fiquei muitos dias, enfim. E né, foi um período que ele nem chegava perto de mim. Até que depois, né, de eu ficar mocinha, e minha regra vir e tal, ficar mocinha, eu lembro que ele me chamou. E quando ele me chamou, eu pensei, eu vou ficar com o neném na barriga, né? Porque meus princesos e minhas princesas, eu não sei como foi que eu assim consegui fazer aquilo.
Mas aquilo ali foi um grito da minha alma, um grito de basta. Eu lembro que ele me chamou numa das saídas da minha mãe e ele me mandou sentar e eu disse: não,